Olá pessoal, eu sou Rafael Vinícius e compartilho com você os nossos videozinhos sobre a série Ansiedade, um ser humano falando para os ansiosos, né? E nós tínhamos feito um tema discutido sobre o uso de drogas e ansiedade, né? Que começa na adolescência e as pessoas às vezes podem mascarar a sua dor interna, que a ansiedade também corrói junto ali, com o uso entorpecente e talvez até analgésico das drogas, seja do álcool, da maconha, o cigarro até que eu acho que não, porque o cigarro não tira muita dor, eu acho que ele na verdade é um vício paralelo, assim, pior do que quase todos os outros, porque ele não tira a sua dor, ele só aumenta na verdade a sua dor, ele só te dá umas sensações de prazer momentâneas, assim, bem rapidinho quando você está fumando ele. E o resto deixa realmente igual a embriagada, bebida e tudo, né? Mas a droga como um passaporte para outras drogas maiores é difícil pensar. Eu não penso dessa maneira, mas eu penso sim que alguns artistas, algumas pessoas que tem uma certa dificuldade de lidar com essa dor interna, ou de carência, ou de rejeição, ou de abandono, ou de traição, de troca, né? De ser a melhor escolha para a pessoa, por exemplo. Tudo isso tem a ver com a dor interna que às vezes a pessoa não encara e usa a droga por às vezes, fato na adolescência, por exemplo, que aconteceu, de ser impulsivo, né, e tentar entender aquele temperamento, ver que dá certo. A anestesia da droga, de repente, consegue momentaneamente abafar a dor interna que eu estou vivendo, seja por ansiedade ou por depressão. Só que, consequentemente, eu não resolvi o problema. E por não resolver o problema, a dor existencial, ela ultrapassa. Não há processo de cura de qualquer conflito ou sombra mental sem o entendimento da divindade interior. Não adianta. Não há drogas o suficiente que vai entorpecer uma pessoa para não pensar no sentido da vida dela. Não pensar, isso tem às vezes outras, é, outras moldagens midiáticas, mas assim, a droga pode ser administrada. Fala tipo, dá um exemplo, droga tanto cigarros e tudo que eu falei, como maconha, álcool, heroína eu não sei se é o caso, heroína acho que é mais excitação, né, sei lá, pó e tudo isso também. Mas em relação também a alguns antidepressivos e alguns ansiolíticos que amenizam a dor do paciente para não deixar ela ser vista ou que o paciente não sofra com ela. Mas muitas vezes a dor é porque tem um espinho lá e esse espinho tem que ser tirado. E esse espinho tira falando e analisando, não é anestesiando. É uma reflexão, gente, não é um dito. Ah, está todo mundo que já usou drogas, não tem problema para resolver internamente. Mas quem não tem problema para resolver internamente, né? Tanto quem usou droga quanto não. Então isso aí é para todo mundo, mas só de você refletir o seu caso já é uma coisa interessante para poder um autoconhecimento. Né? Se refletir sobre isso. Então, não é um fato novo o que eu estou falando, mas é uma reflexão interessante para a gente observar que às vezes quando a gente está usando muita droga, quando você usou muita droga, ou quando você pensou em usar droga, ou quando você escutou falar em droga, o que você queria às vezes anestesiar diante do seu fato carência, coração, mente, corpo, né? Toda essa ligação aí. E se às vezes a pessoa às vezes nunca usou droga na adolescência, mas hoje usa um Dorflex, um paracetamol, alguma coisa que anestesia também, algum remédio que não seja às vezes tão só forte como de ansiedade, tudo isso. Ou às vezes, que é um outro vídeo que a gente vai fazer depois sobre a substituição
desses momentos de prazer, igual o cigarro dá, liberação dessas serotoninas e tudo. E outra, quem é médico e outras pessoas que saibam os nomes certinho dessas coisas, porque eu tenho ideia, mas eu não estudo para falar. Eu estou falando do meu depoimento livre e intuitivo. Então, às vezes, alguma palavra, era serotonina, você falou que era peptosina, dopamina, não, sabe? Então, assim, esses termos realmente, mas eu sei que libera hormônio bom, né? Quando, né, acho que provavelmente vai ser a oxitocina com o cigarro, a nicotina libera. E comer chocolate também é assim, por exemplo. Então, tem gente que substitui o vício de pequenos momentinhos de que libera aquela substância boa, prazerosa do cérebro para esquecer essa dor. Vamos pensar sobre isso, né? Um grande abraço para vocês. Eu sou Rafael Vinícius, um ansioso, falando para os ansiosos.